Gente, vocês viram que esse trajeto que a Janda fez, né? Ela começou às 10h55, foi no período da manhã, fora do horário de pico. Então, a gente foi ver essa realidade desse mesmo trajeto, mas já no final da tarde. Veja só. Nossa equipe saiu do terminal Padre Pelágio às 6h35 da noite. Seguimos pela Avenida Anhanguera e olha só a quantidade de carros, sempre em fila. Trânsito intenso, principalmente nos cruzamentos entre as avenidas. Nossa equipe demorou 11 minutos e ainda não tinha chegado nem na Praça A. Trânsito ainda mais pesado na região. Na altura do centro de Goiânia, mais trânsito. Até aqui foram gastos 21 minutos para percorrer pouco mais de 7 quilômetros. Isso porque estamos sempre em linha reta. O movimento fica ainda mais pesado depois do terminal da Praça da Bíblia. Congestionamento nas proximidades do viaduto com a BR-153. Finalmente chegamos ao destino final, o Jardim Novo Mundo. Foram apenas 13 quilômetros de distância, mas a nossa equipe levou no total 42 minutos para fazer esse trajeto. Lembrando que esse trajeto é um trajeto em linha reta pela Avenida Anhanguera, tem vários semáforos ali. A Janda citou na reportagem dela que em alguns momentos teve a famosa onda verde. Eu estou aqui ao vivo no estúdio para continuar falando de trânsito com o Cristiano Farias Almeida. Ele é doutor em planejamento de transportes do curso de Engenharia de Transportes e também do programa de pós-graduação Projeto Cidade da Universidade Federal de Goiás, para a gente analisar essas duas reportagens, esse pequeno trecho e também falar de vários outros, porque o trânsito, gente... Se você não é de Goiânia e está vindo para cá, se prepare, a situação aqui está complicada. Seja muito bem-vindo, professor. Bom dia para o senhor. Bom dia, Danusa. Bom dia a todos os telespectadores da TV Brasil Central. É um prazer enorme estar aqui com você para nós discutirmos um pouco a respeito do transporte na região metropolitana de Goiânia. Prazer é todo nosso receber o senhor. A gente viu ali na reportagem da Janda, saíram do terminal Padre Pelágio para o terminal Novo Mundo. A Janda falou que em alguns momentos ela conseguiu sentir a onda verde. A onda verde são quando mais de um semáforo ele abre e você consegue fluir assim um trecho sem parar. Mas isso existe de fato aqui em Goiânia ou foi sorte? Eu diria que foi realmente coincidência ou sorte, porque na realidade em Goiânia nós não possuímos esse tipo de operação, na realidade, ou controle semafórico, onde todos os semáforos em uma determinada avenida, ela lhe permita trafegar em uma determinada velocidade e alcançar todas essas interseções. Então, realmente foi uma sorte da Janda. Ou a gente passa no verde em um, você tem que dar aquela aceleradinha e passar no laranja no outro, para dar tempo de passar, para você não parar em todas as esquinas, o que é perigoso, né? Exatamente. Você, na realidade, foi até um pouco mais... vamos assim dizer, simpática, aceleradinha não, uma aceleradona, porque realmente é muito difícil a gente conseguir alcançar todas as interseções. Isso em qualquer avenida, em qualquer corredor hoje em Goiânia. Professor, como que o senhor, analisando o trânsito de Goiânia, o senhor como especialista em trânsito, eu sei que são vários pontos, mas assim, o que mais salta aos seus olhos? O que é mais gritante, assim, que transforma a cidade nesse caos que a gente está vivendo? É até difícil falar, Danusa, porque na realidade existe uma série de problemas em Goiânia, principalmente quando se fala de transporte, né? Não existe mágica. Na realidade, se você for avaliar em aspectos técnicos, há grande necessidade de unir dois tipos de planejamento, o planejamento urbano, né, e o planejamento de transporte. Porque na realidade as pessoas se deslocam diariamente por alguma necessidade. E essa necessidade ela surge em função da localização de atividades socioeconômicas que são implantadas ao longo vamos assim dizer, do tecido urbano de Goiânia. Então, na realidade, o que nós temos de maior problema hoje é essa desconexão entre o planejamento de transporte e o planejamento urbano. E aí acaba-se que os gestores acabam implantando situações, ou melhor, soluções paliativas para tentar resolver um problema a curtíssimo prazo. A gente anunciou recentemente o investimento do governo do estado de Goiás, através da CMTC, de mais de R$1 bilhão, um investimento que vai ser
é feito em etapas até o ano de 2026 para a construção de novos terminais, para ônibus elétricos, corredores, porque os ônibus, as pessoas reclamam também da lentidão dos ônibus, porque tem muita rua e muita avenida que o ônibus tem que entrar no trânsito normal dos veículos, né? Um corredor de ônibus, como a gente tem a parte do eixão, mas não é para toda a cidade, resolveria um pouco a melhoria no trânsito, a melhoria no transporte coletivo, para que assim muitas pessoas que talvez estivessem aí sozinhas nos seus veículos migrassem para o transporte coletivo? Sem dúvida. Na realidade, o que nós precisamos é pensar em implantar modos de transporte que consigam fazer com que parte dos veículos saiam das ruas. E o que seria isso, por exemplo? Implantar em soluções de transporte coletivo, né? Maiores BRTs, né? Com alcance maiores, ou modos de transporte ativo, como bicicleta, caminhar. Então, é uma junção de modos de transporte, articulação em um planejamento estratégico que faça com que o usuário do veículo individual acabe decidindo deixar seu veículo na sua residência e utilizar uma desses modos disponíveis. No entanto, o que nós temos hoje em Goiânia é apenas, vamos assim dizer, ou você utiliza o seu veículo individual, ou a motocicleta, ou o transporte por ônibus. Se você comparar, por exemplo, vamos comparar duas cidades semelhantes, Goiânia e eu vou utilizar a cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, que tem inclusive um processo de planejamento de transporte muito semelhante, né, com foco principalmente no transporte individual. Eles possuem populações semelhantes, em torno de 1 milhão e 500 mil pessoas. No entanto, por exemplo, em Goiânia nós temos, segundo o levantamento da Prefeitura, 94 quilômetros de vias cicláveis ou de infraestruturas cicláveis. Ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas. Na Filadélfia, existe 120 quilômetros. Claro, tem uma pequena diferença. No entanto, na Filadélfia existe em torno de 63 quilômetros de metrô. Entendeu? Então, por que não pensar em outras formas de deslocamento, principalmente de usuários ou de tecnologias que tenham alta capacidade, que seria, por exemplo, o metrô, entre outras soluções também. Eu vi muitas reclamações de questão de ciclovias aqui em Goiânia. A gente já fez outras reportagens de ciclistas reclamando que são muitas ciclovias, elas não se conectam. Ela começa no meio do trânsito e termina no meio do trânsito e a pessoa ela não tem coragem de pegar a bicicleta para atravessar um trânsito maluco para chegar numa ciclovia que vai levar ela até a metade do caminho, né? A ciclovia, além de ser implementada, de ser realizada, ela também tem que pensar, né, realmente na efetividade? Com toda certeza. Na realidade, como eu havia falado anteriormente, é um pensamento estratégico em termos de planejamento de transporte urbano. E aí, na parte do transporte, planejamento de transporte, é articular os modos de deslocamentos possíveis, como, por exemplo, ter possibilidade do usuário pegar sua bicicleta na sua residência, trafegar até um terminal de ônibus, se for possível, caso o seu deslocamento seja de quilômetros, né? Deslocamento de ponto final seja de quilômetros, deixar num local seguro, e aí poder pegar o ônibus para um segundo trecho do deslocamento. Então, na realidade, essa articulação, essa junção de modos de transporte e, claro, uma maior possibilidade de ofertas de transportes distintos. Uma outra comparação que eu vou fazer, Danus, é o seguinte: se você comparar, por exemplo, agora pegando uma cidade como a cidade europeia, que tem um pioneirismo em modos de transporte urbano, em Lisboa que tem uma população também semelhante à população de Goiânia, existem 12 formas distintas de se deslocar na cidade. 12. Em Goiânia nós temos apenas 5. E aí eu estou levando em consideração, por exemplo, ciclovia, bicicleta. E não são formas 100% efetivas. Exatamente. Né? Aí eu estou levando em consideração transporte por ônibus, metrô, por aplicativos, entre outros. Então ainda tem menos opções para as pessoas fugirem aí do veículo, né? A gente está vendo imagens ao vivo, professor, da Avenida Jamel Cecílio agora, trânsito fluindo ali nos dois sentidos da avenida. A Avenida 85 estava ali no vídeo agora há pouco.
Eu gostaria que o senhor explicasse para nós, a gente estava falando de onda verde. Quando a gente fala na questão de semáforo inteligente, é a mesma coisa ou o semáforo inteligente ele funciona de uma outra forma? Ele é um semáforo cronometrado? Como que funciona? Na verdade, é o seguinte, primeiro de tudo, quando você vai fazer algum tipo de intervenção em um determinado corredor, você vai verificar que tipo de instrumento você vai poder inserir. E isso depende de muitos fatores, como, por exemplo, o fluxo veicular, né, as interseções e tudo mais, né, as aproximações. Em alguns casos, por exemplo, em vias locais, vou pegar o exemplo principalmente do setor Bueno. No setor Bueno, você tem muitas vias locais. Então, ali, muitas das vezes, você precisa simplesmente de uma rotatória, que aí você consegue controlar os fluxos, as chegadas e saídas naquelas interseções. Quando o fluxo é muito grande, você acaba utilizando outros modos de controle, que seria justamente os semáforos. E aí, o semáforo inteligente, na verdade, ele não envolve apenas a questão da onda verde, ele envolve as questões de atuação ou não. O que a gente chama de atuação? É em função do fluxo veicular, ele vai contando a quantidade de veículos que vai cruzando aquela via e aí automaticamente ele define os tempos de verde, laranja e vermelho. Então, se tem muito carro, para fluir mais rápido, às vezes abre o semáforo. Aí, se tem menos carro, pode deixar fechado rapidinho para fluir. Então, ele faz essa contagem. Olha lá o que esse ônibus está fazendo ao vivo agora na Avenida 85, professor. E também tem a questão da postura do motorista, né? Olha lá, o semáforo abriu para quem está descendo a Avenida 85 e tem um ônibus ali. Ele não está fazendo um gato, não, gente. Está fazendo um leão inteiro. Fazendo esse tipo de conversão proibida, né? Com toda certeza, com toda certeza. E aí, para complementar, inclusive, essa questão dos semáforos, né? Você pode, por exemplo, implantar... O que poderia ser feito, por exemplo, em Goiânia? Você não precisa implantar de uma única vez, porque a gente sabe que demanda de muito recurso. Mas em áreas centrais, por exemplo, o controle semafórico, né? E a implantação dessa sincronização semafórica ao longo de grandes corredores. Por exemplo, T7, vou pegar T7, por exemplo, e Assis Chateaubriand, entendeu? Só que você não consegue, como existe hoje uma dessincronização, ou melhor, a falta de sincronização entre os semáforos, acaba que você o seu fluxo acaba você para sendo em todas interrompido. as esquinas. Exatamente. Basicamente, você vai... A gente estava até conversando, o Jerônimo, nosso coordenador, falou que foi cruzar a T9 e ele parou em todas as esquinas, em todos os semáforos. Abria, ele andava uma quadra, parava de novo. Abria. Então, um trajeto que você... de 2 quilômetros que você faria ali em 2, 3 minutos, você acaba fazendo em 10, porque você tem que parar em todas as esquinas. Só para a gente finalizar rapidinho, professor Cristiano, a gente viu ali aquela questão daquela conversão que o ônibus estava fazendo ali na Avenida 85, flagrante, que foi ao vivo. O motorista também tem que ter uma empatia, tem que ter... Está faltando educação para o motorista goianiense? Com toda certeza. Na realidade, só que essa situação, ela depende de muito tempo também. Você precisa fazer um programa educacional, né, que vá, ao longo do tempo, conscientizando o usuário da forma como ele deve se deslocar na cidade. E aí eu complemento dando duas informações importantes. Por exemplo, a gente, inclusive, em Goiânia, a gente sempre foi muito precursor em termos de operação de transporte coletivo, com a implantação de bilhetagem eletrônica, articulação, controle e tudo mais. Só que ao longo do tempo a gente perdeu um pouco isso, esse pioneirismo em termos de planejamento de transporte. Inclusive, nossos vizinhos sul-americanos, hoje eles sabem estão muito mais avançados do que nós. Chile, Colômbia, como por exemplo, no controle e na própria educação do usuário ao se deslocar. E aí, é claro, a gente precisa elaborar um programa bem intensivo e extensivo. Inclusive, eu até sugeriria, por exemplo, nas próprias escolas, né? Desde criança, as pessoas, né, estudarem a necessidade, o que seriam os sinais semafóricos, os sinais de trânsito, como se deslocar na cidade, isso é extremamente importante. Para já crescer com essa consciência, né? Professor Cristiano Farias Almeida, professor do curso de Engenharia de Transportes da Universidade Federal de Goiás, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos. Obrigado, Danusa. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar à TV Brasil Central e estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigada, um bom dia para o senhor. Bom dia.